Bem, hoje o assunto é sobre o acesso ao projeto de iluminação. Será que todos têm acesso? Será que só os ricos têm acesso? E aí, o que vocês acham dessa situação do projeto de iluminação? Então, quando a gente fala de projeto, a gente pensa no projeto de design, o projeto de arquitetura, projeto da estrutura da casa, e dentre eles tem a parte aí de iluminação, assim como tem de hidráulica, por exemplo, né? Então, todas as partes são importantes, e é claro que, como eu sou da parte de iluminação, vou vender o meu peixe aqui com relação à iluminação, mas a ideia é a importância do projeto como um todo, né? Vou pôr aqui só aqui a telinha. Então, aí eu pergunto para vocês, projeto de iluminação é acessível? O que vocês acham? Pelo menos aqui em São Paulo, tá? Tem uma tendência aí de apartamentos pequenos, né? Então, tem apartamentos aí de 10 a 40 metros quadrados. Pode ser um baita desafio ali na hora de projetar. Assim, o desafio também de caber todas as coisas no apartamento, nesse espaço. Imagina, 10 metros quadrados, né? Me lembra aquelas casas japonesas que a cama entra no armário e você transforma numa sala, e toda aquela coisa de multifunções que a gente comentou outro dia por aqui. Com um planejamento do espaço, que o local fique arejado, que as coisas não fiquem amontoadas, e aí você vai, de certa maneira, ali abrindo espaço e deixando aquela sensação mais ampla, né? Que você não vai entrar no ambiente e aí você se sente sufocado. A iluminação é um aliado para ajudar que você tenha um espaço arejado, que você tenha um resultado bacana, que você sinta a sua residência, o seu local de trabalho ali, de certa maneira confortável, que você queira ali fazer parte disso, tá? Então, primeiramente, aqui é importante a gente passar a definição do que é um projeto luminotécnico, né? Então, a gente tem a definição aí, que é um estudo elaborado por um profissional, especialista em iluminação, e ele tem que ser desenvolvido na combinação. A gente tem que pensar também a questão de janelas, né? De entrar luz solar, clarabóia, outros artifícios que use a luz do sol, que é importante, tem a questão do ciclo circadiano e tudo mais, e o uso inteligente da luz artificial, que é quando a gente fala das luzes das lâmpadas, do LED, né? E essa mistura de luz natural com luz artificial vai garantir aí o conforto, a economia, a funcionalidade. É um combo aí, tá? Às vezes as pessoas falam de pensar a iluminação só com relação à lâmpada que vai comprar. É importante aí saber dessa questão, se tem entrada de luz solar, tá bom? Importante, então, vale destacar que tem um desenvolvimento aí da combinação de diversos tipos de iluminação a fim de alcançar os efeitos desejados. Temos, por exemplo, ali luz difusa, que eu tenho aqui atrás de mim, por exemplo, que eu vou espalhar essa luz no ambiente, eu vou ter uma luz geral, eu posso ter uma luz indireta, que eu tenho uma luz que rebata para cima e aí rebatendo na luminária, essa luz volta ao ambiente, é uma luz super confortável, tá? Você pode olhar para a luminária e essa luz não agride a vista. É um tipo de luz que eu gosto de usar, por exemplo, em cima da cama. Então você vai dormir, você olha para a luz, aquela luz não te agride. Locais que você queira deixar bem confortável, já usei recentemente em sala, em varanda, então você deixa um ambiente bem confortável. E é legal, pelo menos eu gosto de misturar estilos de iluminação. Então, por exemplo, vamos imaginar agora uma sala. Então você tem aqui uma sala, eu estou de frente para a TV, eu tenho uma luz indireta aqui em cima, tá? Então uma luz que vai dar esse conforto. E aí eu tenho aqui ao lado um corredor que vai ter um quadro. Então eu vou querer, com luzes pontuais, direcionar a luz para esse quadro, fotos que você tenha na parede, e aí você vai destacar algo. Então a luz pontual vai ajudar você a destacar algo, algum objeto. E aí vai ter diversos tipos de lâmpada, né? Então, se você tiver uma escultura que tenha curvas, de repente você queira usar um tipo de lâmpada, uma R70, por exemplo, que pega essa nuance dos contornos, né, das curvas, e ela não explode a luz. Eu posso ter uma luz difusa, né, que faz essa luz geral no corredor,
só que ela está na diagonal, ela faz um efeito de wall washer, por exemplo. Então você vai mesclando efeitos e aí você divide ali os acendimentos. Então você vai ter um interruptor que você acende essa luz indireta, o outro interruptor que você acende a luz pontual nos quadros, um outro interruptor que você, entendeu? Então você vai criando cenários, nuances que faz com que você vai tendo uma carinha ali de realmente de cenário, uma coisa pensada, né? Então que aí a gente fala do alcançar os efeitos desejados. Aqui nós temos ali uma importância da coleta dos dados. É importante aí, ó, pegar a medida do pé direito, as cores das paredes e do piso, ver o tipo de luminária. Esse tipo de luminária ideal é mais ou menos o que eu falei aqui, de você ver se ela vai ser difusa, indireta, pontual, qual que vai ser o fluxo luminoso dela, se eu preciso de pouca potência, muita potência, se eu vou querer dimerizar, qual que vai ser a função, né? Então, numa luz difusa, normalmente a gente indica aí para uma questão de local laborativo, né? Ou ela vai fazer um papel de uma luz geral, mas também eu tenho uma luz geral, por exemplo, difusa, aqui em cima da minha mesa de trabalho. Então, aqui eu estou na minha mesa, eu tenho uma luz difusa aqui, um pendente, e ela é uma luz espalhada, que é quando a gente vai, por exemplo, na rua, na natureza, você tem a luz do sol, ela basicamente não é pontual, ela não tem um ponto fixo. Você não vai andar na rua e ver uma sombra. Se você está embaixo do sol na praia, você não enxerga uma sombrinha ali, porque ela é uma luz espalhada, uma luz difusa. Essa luz espalhada difusa seria uma luminária ideal, de repente, para um escritório, para uma cozinha, tá? Pegando um exemplo aqui, ó. Então, essa questão da função. Eu tenho uma luz difusa, luz geral, no teto, imagine que é um forro de gesso, ou pode ser uma laje, uma de sobrepor, difusa, luz geral na cozinha. Mas aí eu estou aqui, eu estou fazendo sombra para a pia. Então, aqui na pia eu tenho um local de trabalho. Então, aí aqui o que acontece? Eu vou ali trabalhar, lavar a louça, fazer minha comida, a luz está vindo aqui de trás, eu estou fazendo sombra aqui na frente. E aí eu preciso de uma luz, basicamente, que é o que eu tenho aqui atrás. Uma luz, ó, olha lá. Eu tenho, entendeu? Então eu tenho aqui uma luz fininha, difusa, tem de diversas potências, né? E aí o que acontece? A luz que vem do teto, eu preciso de mais potência porque ela está mais alta, o pé direito é mais alto. Na hora que eu tenho aqui na bancada, eu tenho um espaço menor, eu preciso de menos potência. Inclusive, eu posso até utilizar a mesma família de perfil. É claro que você tem que olhar se é laje, se é de sobrepor, se é de embutir no forro de gesso, se é na marcenaria. E aí essa questão da distância, eu posso ter uma potência menor aqui, porque essa relação ela faz diferença e tem essa potência. Cores de parede e piso, a gente já entra na questão de refletância, tá? Então, se eu tiver um local igual aqui atrás, ó, é branco, então está voltando bastante luz. Se aqui atrás, esse mesmo luminário aqui que eu estou aqui em cima e embaixo, eu pintar de cinza, marrom, preto, vai voltar menos luz. Então, às vezes você fez um projeto com aquela luminária, você usou determinada luminária e deu certo, e aquele ambiente era claro, era branquinho. Preste atenção depois, quando for a cor, as cores, o em volta, o teto, as paredes, porque reduz consideravelmente, tá? Pode considerar aí. É claro, vai mudar de acordo com os tons envolvidos, né? Então, quanto mais escuro, menos. Então, se você usar um branquinho, vai usar um amarelinho claro, a diferença é pouca, mas se você usar um preto, de repente você tem que pôr ali pelo menos 20% a mais, tá? De potência. Vamos ver aqui que a Maria falou. Boa noite, Maria. Por que a maioria das casas tem apenas uma luz por cômodo e fora do país geralmente são pontos espalhados no ambiente? Só comentando culturalmente, as pessoas põem um ponto e pronto. Te falando aqui abertamente contigo, eu vou falar de achismo, tá? Sabe aquela receita que o pessoal sempre faz e vai fazendo porque é assim? Esse é um ponto. O outro ponto é que antes a tecnologia da lâmpada, que é a lâmpada incandescente, Thomas Edison, bulbo, né, que a gente conhece, que mais de 100 anos da invenção, e ainda hoje existe algumas, mas o LED já tomou conta. Então, o que acontece? Existia a necessidade
de você ter simplesmente a luz, né? Então, eu, por exemplo, a minha mãe pegou ainda o querosene lá, né? O que você colocava para acender a lamparina à noite, né? Então, você usava a luz de vela, usava com querosene. Meu pai, a mesma coisa, lá no Paraná. Então, assim, a infância deles, que não faz muito tempo, comparando com o que os outros países têm, chegou, querendo ou não, depois para a gente. A distribuição da rede elétrica, desde Itaipu e tudo, então, assim, chegou atrasado. Esse é um ponto. Pela necessidade, só o fato de eu ter uma lâmpada no ambiente já é o máximo, já era, eu tenho luz. Esse é um fato e ainda hoje é uma realidade, é a minha percepção. E aí tem esse atraso. E outra coisa, que é a questão do falo da receita pronta, é que assim, pelo fato de juntar essa questão histórica da necessidade de que eu tinha lá uma luz de vela, querosene, aquela coisa toda, bem rústica, rudimentar. E aí era resolvido com potências, né? Então você tinha uma lâmpada incandescente de 100 watts que iluminava o ambiente inteiro, aí você tinha de 60, depois surgiram os plafons, né? Então no ano 2000 vem o apagão, aí entrou na moda as fluorescentes. Aí começou a melhorar um pouquinho porque você conseguia ter peças que ficavam lâmpadas dentro em peças de acrílico, não precisava ser só de vidro. E aí foi modernizando. Aí nessa começou a vir das dicróicas, né? Então o pessoal fazia a volta na sanca. Então, na verdade, o que acontece? O pessoal não tinha uma base. Eu, eu digo, ainda não tem muita base, tá? Esse é um dos motivos que, de repente, eu estou aqui nessa persistência para trazer essa clareza para vocês, tá? Essa segunda parte, década de 90, 80 para 90, que a gente tinha essa questão de fazer a volta na sala, então você tinha um ponto central, aí o que foi a modernidade? Fez a volta na sanquinha ali com várias dicróicas. Tinha uns spots que eram até dourados, assim, né? Cromado, dourado, com vidro, e esse fazia a volta inteira. Aí você tinha dois acendimentos. O do centro, esse em volta. Já foi, assim, um grande avanço. Então, o cara tinha uma sala com a sanca há 20 anos, há 30 anos atrás, o cara tinha dinheiro, o cara tinha uma, entendeu? Era já uma noçãozinha. Só que se você pega só, eu falo muito disso, né? É um desperdício você fazer a volta inteira com um monte de spot, você tem o centro com sombra. E aí, dependendo da peça que você tem ao centro, você consegue, de certa maneira, compensar essa parte dessa ineficiência que eu falo da sombra. Tinha umas que o pessoal deixava aberto, colocava as lâmpadas incandescentes, aí ficava entrando a sujeira, e essa coisa toda. Mas a pergunta é muito boa, Maria, e eu acho que reflete todo um histórico aí, tá? E aí a gente vai disseminando, vai aprendendo a importância da luz. Hoje tem alguns pesquisadores muito bons brasileiros que têm pesquisado aí com relação ao nosso ciclo, o ritmo circadiano, com a questão do nosso comportamento e saúde, né, dentro de casa, no trabalho. Então, tem pesquisas da gente não usar com excesso muita luz branca, muita potência de luz, que pode passar do ponto e deixar o funcionário, o usuário daquela, mesmo que seja uma residência, mas pensando no local de trabalho, você vai atingir um pico de estresse e isso pode ser desgastante, tá? Então você pode ter um pico de estresse, o rendimento cai e acontece, tá? É possível elevar o nível aí do conhecimento em iluminação e a ideia é que vocês peguem um pouquinho, que eu só estou aqui um mensageiro, mas eu aprendo com vocês e venho aqui, replico e fica esse ciclo vicioso. Então, a cada dia a gente vai aprendendo, tá? Cada um conhecendo um pouquinho mais, ele vai propagar ali no seu bairro, na sua cidade, o seu trabalho vai ser valorizado, porque vai aumentar o nível de conhecimento da importância da luz, da iluminação adequada para cada um, tá? Olha lá, então a gente tem aí a questão de barreira de entrada da grande massa da população, a tendência, apartamentos pequenos, né? Loft também. E o cliente percebe que precisa dessa ajuda, né? Tem um custo-benefício do projeto. O projeto é para ser um aliado, tá? Trazer essa importância do projeto para quem trabalha aí com arquitetura e decoração, para quem está na obra o dia a dia, eu acho que assim, você
Porque imagina aí, Maria Cristina, todo dia o arquiteto, o pessoal envolvido ali, pôr só um ponto no centro do cômodo, todas as obras, tal. E aí, na hora que a pessoa for vender o projeto, ele só faz aquilo mais do mesmo. Então, fica uma coisa tão de replicar a mesma receita que chega uma hora que o cliente, o consumidor ali, ele nem pede, porque ele vê que todos os projetos que o pessoal faz é do mesmo jeito, então ele simplesmente vai lá e copia, porque o irmão dele fez com. Entendeu? Aí começa a desvalorizar a classe do projeto em si, desde o projeto da arquitetura até chegar a gente que trabalha com projeto de iluminação. Então, assim, é um trabalho formiguinha que vai valorizando por si só, e eu tenho certeza que com esse aumento da consciência, o projeto é para todos, tá? Então, o projeto é para o pobre, para a classe média, não é só para o rico, tem para todos os gostos, oportunidades, tá bom? Então é isso, obrigado, boa noite, espero que tenham gostado, se inscreva no canal, beleza? Até!